Bem-vindos a Raízes do Sinai. É um prazer enorme ter vocês aqui para mais esta análise histórica. Hoje, nós vamos vestir o chapéu de investigadores e mergulhar fundo num dos períodos mais fascinantes e, honestamente, mais complexos de toda a nossa história. Aquele momento exato em que filosofias antigas e um poder imperial absoluto entraram em rota de colisão. Vai ser uma jornada e tanto. Bom, para a gente contextualizar bem o nosso estudo de hoje, precisamos dar um passo atrás e lembrar do que costumamos chamar de quarto dia milenar. Vejam bem, essa não foi uma época de pequenas tribos espalhadas ou reinos isolados, não. Foi literalmente o tempo dos grandes impérios. Estamos falando de um período massivo de 1000 anos, onde potências gigantescas e expansionistas ditaram as regras, definiram as fronteiras de todo mundo conhecido e, claro, prepararam um cenário global para os eventos cruciais que explodiriam no primeiro século. A nossa agenda para hoje está dividida assim. Primeiro, o quarto dia milenar, depois vamos falar de Roma e suas pernas de ferro, o surgimento do budismo, as filosofias da China antiga, o choque de visões de mundo e, para fechar, o ambiente messiânico. Então vamos começar pela nossa primeira sessão, Roma, pernas de ferro. Para entender o palco ocidental antes do primeiro século, a gente tem que olhar para o Império Romano. E, pessoal, a escala geográfica do domínio deles era simplesmente absurda. Roma não era apenas uma nação poderosa, na prática, ela era o mundo ocidental inteiro. Imaginem só, do Oceano Atlântico lá no oeste até o Mar Cáspio e o Mar Vermelho no leste. O controle deles era total e avassalador. Não importava onde você estivesse vivendo, você operava sob a sombra de um governo autocrático. Era uma administração implacável, pesada e da qual era literalmente impossível escapar. E é exatamente isso que nos leva a como as profecias antigas enxergavam Roma. Na visão lá do livro de Daniel, a sequência de grandes impérios mundiais culmina numa figura que é, francamente, aterrorizante. O Império Romano é classificado perfeitamente sob o símbolo das pernas de ferro, uma besta temível, com dentes de ferro, cuja característica principal era um poder bruto e esmagador. O ponto aqui é que Roma não apenas ganhava batalhas, ela triturava, destruía e assimilava tudo e todos que ousassem cruzar o seu caminho. Essa era a duríssima realidade política para qualquer povo que caísse sob o jugo deles. Avançando agora para a nossa segunda sessão, a força filosófica oriental. Porque, vejam que interessante, enquanto Roma esmagava o Ocidente com sua mão de ferro, lá do outro lado, correntes muito diferentes, mas igualmente avassaladoras, estavam se espalhando a partir da Ásia. O Império Parta, que ficava bem ali no meio, entre os romanos e o Extremo Oriente, funcionou como uma ponte absolutamente vital. Eles dominavam a famosa Rota da Seda. E a gente precisa entender que a Rota da Seda não era apenas um canal comercial para passar tecidos caros e especiarias. De jeito nenhum. Ela era uma artéria vibrante de transferência cultural. Foi por ali que ideias religiosas fortíssimas começaram a fluir do Oriente em direção ao resto do mundo. E entre essas práticas que nasciam no Oriente, o budismo ganhou um destaque enorme. Originado na Índia séculos antes, tudo começa com a figura de Siddhartha Gautama. Ele era um homem que nasceu cercado por um luxo extraordinário. Mas, ao ser confrontado com as realidades duras da velhice, da doença e da morte, ele mudou drasticamente. Primeiro, ele tentou o oposto absoluto, abraçando um ascetismo extremo, punindo o próprio corpo. Mas, ao perceber que nenhum desses dois extremos trazia paz, ele buscou o que chamou de caminho do meio e tornou-se o Buda, que significa o desperto. Basicamente, ele propôs um movimento gigante de reforma das antigas crenças indianas. Os pilares acadêmicos dessa nova filosofia são conhecidos como as 4 nobres verdades. É uma estrutura incrivelmente lógica, pensem comigo. Primeiro, a vida por natureza inclui sofrimento. Segundo, a origem desse sofrimento é o nosso apego, o nosso desejo. Terceiro, existe uma forma de extinguir esse sofrimento. E quarto, o método para isso é trilhar um caminho rigoroso e totalmente autoguiado que vai culminar no Nirvana, que seria o estado de libertação total de todos os ciclos de dor. Mas a grande sacada aqui, o que realmente definiu a estrutura do budismo à medida que ele se espalhava, é que ele era essencialmente uma filosofia não teísta. E atenção, isso não quer dizer que era ateu. Eles acreditavam em almas, em reencarnações, mas operava sem precisar da revelação de um Deus criador supremo e ativo. O foco inteiro estava na intuição humana, na meditação constante, nessa conexão com o universo impessoal e na elevação através do puro esforço e autoperfeição individual. O que nos traz a nossa terceira sessão, Filosofias da China Antiga. À medida que essas ideias viajavam pela Rota da Seda, elas encontraram um solo muito fértil lá na antiga China.
O confucionismo, por exemplo, ditava toda a estrutura moral daquele território imenso. Era um sistema voltado para uma honra familiar profundíssima, um culto rigoroso aos ancestrais e a manutenção de uma harmonia social inquebrável com a ordem dos céus. Sob a ótica do confucionismo, o ser humano precisava praticar uma introspecção e uma disciplina moral intensas para conseguir se alinhar com o cosmos e manter a sociedade funcionando de forma impecável. E correndo em paralelo a isso, a gente tem o taoísmo, que formava o lado espiritual e mais prático dessa sociedade. O foco deles era o balanceamento energético das forças naturais opostas. Isso ilustra de forma brilhante uma cosmovisão que era fascinada por administrar energias. O Yin, que representava as forças passivas e mais sutis, numa dança eterna com o Yang, as forças ativas e concretas. Novamente, em vez de buscar se submeter a uma revelação divina, a prática focava em ler o universo e gerenciar essas energias para encontrar equilíbrio. Então, para a gente sintetizar essa mentalidade oriental que estava ganhando o mundo na época, precisamos olhar para a base comum de tudo isso. Seja buscando nirvana no budismo, a harmonia social do confucionismo ou essa gestão de energias do taoísmo, todas essas correntes têm uma fundação muito clara. Todas elas colocam o peso total da salvação ou da iluminação inteiramente nas costas do esforço humano. É sobre o mérito do indivíduo, descartando completamente a ideia de uma intervenção salvífica que venha dos céus. E agora chegamos à nossa quarta sessão, que é crucial, um choque de visões de mundo. Entender esse panorama macro que acabamos de ver é indispensável. Por quê? Porque essa gigante corrente asiática do esforço próprio colidiu de frente com o contexto profético do Oriente Médio. De um lado, você tinha a nova moda mundial do pensamento filosófico, onde o ser humano salva a si mesmo se esvaziando. Do outro lado, você tinha a sólida estrutura da profecia bíblica, baseada puramente na revelação direta e na promessa de um Messias literal. Não uma ideia abstrata, mas um redentor histórico enviado para resgatar a humanidade e firmar uma aliança divina. O que nos obriga a parar e fazer uma grande pergunta analítica. O que acontece na mente de um povo que tem promessas proféticas em mãos, quando de repente eles são esmagados pelos dentes de ferro da opressão romana e ao mesmo tempo são bombardeados por essas ideias filosóficas focadas no mérito humano? Como essa mistura explosiva torceu e moldou a mentalidade no século em que as promessas deveriam se cumprir? A resposta a isso está na nossa quinta e penúltima sessão, o ambiente messiânico. A verdade é que a resposta para essa pergunta nos mostra exatamente a panela de pressão sociopolítica onde Yeshua nasceu. Sob aquele peso insuportável de Roma, o desespero por autonomia física bagunçou completamente as prioridades. O povo, e especialmente a liderança religiosa, deixou de ansiar por um redentor espiritual que tratasse dos pecados. Em vez disso, eles passaram a desejar quase exclusivamente um general. Eles queriam um comandante militar estratégico e brilhante que pudesse livrá-los do domínio romano. A missão espiritual redentora virou algo totalmente secundário. Foi assim que aquela geração acabou se tornando o que podemos chamar de a geração distraída. Eles estavam divididos em facções religiosas brigando por poder, sufocados pelas legiões do império e flertando com visões sincréticas que exaltavam o esforço humano. Basicamente, toda a energia intelectual e espiritual deles estava sendo drenada pela ansiedade de tentar resolver a política e pela obsessão com os eventos e as guerras do mundo ao redor. E a ironia daquele tempo é de cortar o coração. Vejam só, a fixação excessiva na geopolítica cegou a maioria, mas o foco na obediência revelou a verdade. Enquanto os líderes estudavam obsessivamente a geopolítica global de Roma e as filosofias em alta, a promessa divina caminhou literalmente entre eles, e eles nem perceberam. Apenas uma minoria silenciosa, que estava profundamente focada na humildade e na obediência à palavra, foi capaz de olhar e reconhecer os eventos proféticos acontecendo bem diante de seus olhos. Em resumo, pessoal, o Messias chegou no momento exato em que o mundo oferecia o mais formidável crisol de crenças. Era uma era onde as estradas romanas e o comércio oriental encurtaram as distâncias, o que foi incrível para expandir uma mensagem rapidamente, mas, ao mesmo tempo, foi esse exato cenário de impérios violentos e ideologias focadas no eu que deixou as mentes completamente distraídas e anestesiadas. E olhar para toda essa estrutura histórica levanta uma questão essencial para nós refletirmos hoje. Sabendo que todo aquele barulho da guerra global, do medo do império e das novas filosofias alienou uma geração inteira da verdade que estava na cara deles. Será que esse nosso atual e interminável bombardeio de notícias, tensões internacionais e filosofias modernas não está causando o mesmíssimo efeito cegante na nossa geração?
É uma reflexão que definitivamente não podemos ignorar. Eu adoraria saber a opinião de vocês sobre esse impacto histórico tão fascinante. Então, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. Além disso, inscrevam-se no canal e não deixem de compartilhar este vídeo de Raízes do Sinai no YouTube. É o apoio de vocês que nos permite continuar trazendo toda essa riqueza que a história, o contexto e a arqueologia têm a nos revelar. Muito obrigado por me acompanharem nesta análise de hoje e até a próxima.